refere o profeta fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe se aproximou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele vai reafirmar isso no capítulo 28, ao escrever as palavras de Jesus já ressurreto, quando Jesus se encontra com eles e Jesus disse: todo o poder foi me dado ao povo, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus puro, que Ele é um Deus diferente de tudo aquilo que os judeus, que o povo hebreu tinha conhecido. Como tem muita gente hoje, às vezes a gente acaba conhecendo pessoas hoje que acaba descendo para as águas do batismo sem ter consciência do que é o batismo. E reconhecer que somos pecadores e dependentes dessa graça de Deus. Deus não quer mais uma purificação mecânica. Deus agora quer que nós abrimos os nossos corações. A verdadeira circuncisão, aquela que não é feita na carne, mas aquela que é operada pelo Espírito no coração, no interior. Aquela marca sem... Fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Amém, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 27, diz assim: Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta para casa, e assentado no seu carro vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era essa: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques de quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe se aproximou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Então Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aleluia. Amém. Queridos, todas as vezes que a gente lê a Bíblia Sagrada e a gente ouve falar sobre batismo, uma coisa importante que a gente precisa entender é: por que a gente pratica o batismo? Por que a tradição cristã fala tanto sobre batismo e dá tanta ênfase ao batismo? Né? Primeiramente porque é mandamento de Deus. Aleluia, Jesus. Foi Jesus quem disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Posteriormente, o evangelista Mateus, mais tarde, também vai reafirmar isso no capítulo 28, ao escrever as palavras de Jesus já ressurreto, quando Jesus se encontra com eles e Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou para sempre convosco, até a consumação dos séculos. Então nós entendemos de primeira que é mandamento de Deus. O batismo é algo que a gente não pode ignorar. Embora tenha muita gente que ignore, que acha que o batismo não é essencial, o batismo é mandamento de Deus. Aleluia, Nós Jesus. entendemos que o batismo é mandamento de Deus.
Foi uma ordem de Jesus. Mas o que é isso? Onde isso começou? Como começa essa história do batismo? Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós vemos lá no terceiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, né, que Deus, quando começa a se revelar a esse povo, Deus se revela a esse povo como um Deus santo, como um Deus puro. E Deus deseja transmitir a esse povo que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus puro, que Ele é um Deus diferente de tudo aquilo que os judeus, que o povo hebreu tinha conhecido anteriormente, especialmente na sua vida pregressa, na sua vida de peregrinação pelo deserto, entre os povos, especialmente no Egito, numa cultura pagã. Deus então queria mostrar a eles que Ele era um Deus diferente dos deuses pagãos, e Deus dá a eles várias diretrizes. E entre essas diretrizes, coisas muito importantes que os hebreus deveriam observar. Principalmente essa questão, essa diferença entre pureza e impureza. E um aspecto muito importante com relação à pureza, né, na prática dos judeus, na prática do povo hebreu, estava relacionado com água. Essa questão da purificação, essa coisa da pureza, essa coisa do lavar-se. Coisa que muita gente, o mundo, foi entender só mais tarde, demorou muito para entender essa questão da purificação, da higiene. E isso, talvez, em vários cantos do mundo, muita gente morreu por falta de higiene, por falta de purificação. Né? Muita gente, principalmente o Ocidente, entendeu isso muito tarde. Então a tradição religiosa entre os judeus, ela vai se desenvolvendo, enfatizando exatamente isso, que o pessoal deveria se purificar sempre que tivesse alguma impureza, alguma enfermidade no corpo, ou tivesse se relacionado com alguém impuro, ou tivesse tocado em alguma coisa morta, ou praticado ou participado de alguma coisa que a lei de Deus considerasse impura. Então eles vêm desenvolvendo essa tradição da purificação, da pureza, do lavar-se para retirar-se, eliminar, se purificar de todo pecado, de todo mal, de toda sujeira. Aleluia, então Jesus. A tradição religiosa, ela começou a repetir isso no decorrer do tempo. Só que chegou uma hora que esse pessoal já não fazia mais isso com o mesmo coração lá do início, com um coração cheio de fé. Eu preciso me purificar porque Deus ordenou que se eu fizesse isso, ou chegasse dessa forma, ou procedesse dessa forma, eu precisaria me purificar. Então o pessoal começou a fazer isso de forma mecânica. Começou a fazer isso sem aquela primeira intenção do coração, fazendo isso no automático. Como tem muita gente hoje, às vezes a gente acaba conhecendo pessoas hoje que acaba descendo para as águas do batismo sem ter consciência do que é o batismo. Bendito é o teu Assim nome, como tem Jesus. muitas pessoas hoje que participam de uma reunião de oração ou vai para a igreja, mas vai no automático. Vai sem fé no coração, vai sem saber do que de fato está participando. E tem muita gente que acaba fazendo a coisa certa, mas sem aquela primeira intenção verdadeira no coração. Então Aleluia, é nesse Jesus. momento da história que começa a surgir entre os judeus diversos grupos que começam a questionar essa atuação, essa postura do povo de Israel de se purificar, de fazer esse ato que foi ordenado por Deus de forma mecânica. Então vários grupos começaram a surgir durante a história e começaram a questionar e a perceber que existia alguma falha nesse processo. Que tinha muita gente que estava chegando ali na beira dos rios para o momento de purificação, mas não com aquela primeira intenção, não com fé. Bendito é o mais teu no nome, coração, Jesus. mas de forma mecânica. E a fé foi ficando para trás. Então muitos outros grupos começaram a questionar isso. Dentre esses grupos, um grupo que surgiu ali na beira do rio Jordão, no deserto da Judéia, alguns estudiosos creem que eles, talvez sejam eles os escritores dos manuscritos do Mar Morto, e eles começaram a questionar isso, e para participar do grupo deles, deveria passar de fato por um processo de purificação, onde houvesse de fato uma entrega e renúncia. Aí ele estava dizendo para o povo, no ato do batismo, no ato da purificação, que eles pertenciam a esse grupo. Então é nesse exato momento que surge João Batista.
no deserto da Judéia, no Rio Jordão, chamando o povo ao arrependimento, e para ser batizado. João Batista dizia: o reino de Deus é chegado. E por que o reino de Deus é chegado? O reino de Deus é chegado porque o Messias já está entre nós. Bendito é o teu nome, E por que o Messias Jesus. está entre nós? Porque os cegos estão enxergando, Glória os a paralíticos Deus. são curados, os coxos começaram a andar, os impuros são purificados. Então é a hora de tomar a decisão. Não é hora mais de ficar em cima do muro. A decisão precisa ser tomada hoje. Aleluia, E não vem Jesus. vós dizer que tem por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Aleluia. A entrega tem que ser verdadeira. A entrega tem que ser real. Tem que haver fé de fato Glória a no Jesus. coração e reconhecer que somos pecadores e dependentes dessa graça de Deus. Glória Deus a não quer mais uma purificação mecânica. Deus agora quer que nós abrimos os nossos corações, nos rendamos diante da sua graça, sejamos abraçados pela sua misericórdia. Aleluia, Então Jesus. faremos parte do povo de Deus. Bendito E é o isso teu tem nome, muita Jesus. ligação com o apóstolo Paulo fala em Coríntios 10, 2, sobre o povo no deserto ter sido batizado sobre a nuvem. O povo de Deus, o povo que era o povo de Deus, foi batizado na nuvem, através da vida do primeiro legislador, Moisés. Agora o segundo legislador, Jesus Cristo, o segundo grande Glória a líder, nós Deus. somos batizados em Jesus. Aleluia, Jesus vai até Jesus. João, e Jesus se batiza, mas não porque ele tinha pecado. É um batismo simbólico por nós, pelo mundo, para nós. Para que hoje tivéssemos essa oportunidade de nos achegarmos nesse momento. E o lugar onde João Batista fazia esse batismo era um lugar público, era um lugar de muita circulação, era de fato para que todos vissem de que grupo era aquele novo batizado. Aleluia, Aquele Jesus. pertencia a uma seita, ao grupo do fulano, ao grupo do ciclano, ao descer as águas do batismo, ao participar daquela purificação, eles estavam dizendo: eu pertenço ao grupo de Jesus. Bendito é o teu Assim, nome, nós Jesus. Estamos aqui nessa manhã, reunidos. Os irmãos estão dando um testemunho público acerca da sua fé, acerca daquilo que Jesus fez interiormente nos vossos corações, dizendo para os homens e para os céus que a partir de hoje vocês são povo de Deus, que vocês pertencem ao povo de Jesus, Aleluia, ao Jesus. povo da fé, que vocês pertencem à família de Deus. Não podemos ignorar esse momento. É um momento especial na vida de vocês. É um momento muito lindo na vida de vocês. Bendito é o teu nome, A Jesus. graça, a misericórdia de Deus vos alcançou de uma forma que não há mais retorno. É como se Jesus tivesse rompido todas as vossas resistências, todas as vossas barreiras, todas as vossas armaduras fossem lançadas para o chão e vocês ficassem sem defesa alguma. Então Jesus entra a cavalo nos vossos corações, de forma que vocês não Aleluia, podem suportar. Jesus. Às vezes as pessoas dizem que o homem ele pode resistir à vontade de Deus, ele pode resistir à ação do Espírito Santo. Irmãos, não tem como voltar para trás. Aleluia, Se eu Jesus. perguntar para você agora, nesse momento, quer voltar para trás, você não tem condição de voltar para trás, porque Jesus se tornou Senhor do teu coração de tal Bendito forma é o que teu você nome, não tem Jesus. condição de resistir àquele que é maior, daquele que tem se tornado Senhor no coração de vocês. Essa graça irresistível, esse amor maravilhoso que transforma vidas, que transforma Aleluia, cidades, Jesus. que transforma nações. Louvado seja Deus pelo nome de vocês nessa noite, nessa manhã, serem confirmados no livro da vida e serem contados como o povo de Deus. Bendito é Amém? o teu Se nome, pode, vamos Jesus. fazer uma oração? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer o Senhor nesse momento, Pai, pela vida dos batizandos nessa manhã. Louva ao Senhor, Deus querido, pela vida dos teus filhos, Pai. Aleluia, Que nesta Jesus. manhã, Senhor, fazem essa opção e dão, Senhor Deus, testemunho público da fé deles.
da obra que o teu Santo Espírito tem operado e realizado interiormente em seus corações. A verdadeira circuncisão, aquela que não é feita na carne, mas aquela que é operada pelo Espírito no coração, no interior. Aquela marca, Senhor, que tristeza, que dores, que dificuldade, que o contexto, por mais adverso que esteja, não pode apagar essa circuncisão. Ela não pode ser desfeita, porque ela é feita, executada pelo teu Santo Espírito no coração dos teus santos. Nós te louvamos nesta manhã, Pai, por esse poder glorioso, por esta graça imerecida, por esse amor santo e maravilhoso que nos conduz, Senhor Deus, à tua presença. Te louvamos por cada vida, por cada família, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, Pai. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o céu se abra sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. E que o teu Santo Espírito ministre sobre cada vida aqui nesta manhã, Pai. Que cada um dos meus irmãos que descerá as águas do batismo sejam fortalecidos com todo o poder, Senhor. Sejam revestidos com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, em o nome de Jesus. E que eles sejam árvores frutíferas, Senhor. Meu Pai, Aleluia, no nome Jesus. de Jesus, Senhor, cujas folhas nunca murcham e cujo fruto vem na estação correta, Senhor, para a glória do nome santo do Senhor. Em Jesus te pedimos. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Glória a Jesus. Deus, irmãos.